Perguntar, se esta é a realidade atrás das aparências, que jogo estranho está escondida por trás dos métodos eletivos, e qual a significação do direito de voto para povos que não sabem usá-lo. Neste caso, na prática, o voto não é um direito, porque não pode ter direitos quem não sabe o que faz, mas é uma escola para aprender a usar esse direito, escola dolorosa, porque, conforme a lei, os erros não podem ser corrigidos senão através da dura experiência dos próprios sofrimentos. Em todos os campos o homem rebelde tem de sofrer para aprender. Nesse caso os povos têm de sofrer tirania e exploração até aprenderem a eleger seus dirigentes, e os governantes têm de sofrer revoltas até que aprendam a governar com honestidade. Cada um recebe as consequências dos seus atos, conforme seu merecimento. Assim, os governantes têm os povos que merecem, e os povos têm os governantes que merecem. A vida não pode basear-se em valores fictícios, mas exige valores reais. Quem não vale nada e não faz nada, não recebe nada, até aprender a valer e fazer alguma coisa com valor. Esta é a justiça da lei de Deus. Estamos vendo como os princípios da lei repercutem em todos os aspectos da vida. A exatidão da sua justiça se expressa pela lei de Talião, porque a reação corretiva corresponde exatamente à natureza e proporções da culpa. Por isso, foi possível interpretar o fenômeno dessa reação como vingança de Deus, em semelhança à lei de Talião. Conhecemos agora a técnica da lei para corrigir o erro e, sem imposição, obter obediência. O resultado, apesar de a criatura ficar livre, é obedecer. Isto, porque sair da lei constitui o maior erro, o que equivale ao maior sofrimento. Assim, tudo que está dentro da lei é bom, belo, agradável, enquanto o que está fora dela é mau, feio, doloroso. A maravilha dessa técnica está no fato de, em última análise, não ser possível rebelar-se contra a lei, porque fora dela não há vida, nem satisfação. Os rebeldes que querem desobedecer à lei, distanciam-se, eles próprios, do paraíso e lançam-se no inferno. Querendo emborcar a lei, emborcam-se a si mesmos, condenando-se a viver de porco, num mundo contravertido. Emborcado quer dizer, ao invés de felicidade, o sofrimento, em lugar da vida, a morte. Assim a desobediência é suicídio, é autocondenação e autopunição, que o rebelde executa com suas próprias mãos contra si mesmo. Os rebeldes quereriam libertar-se desse jugo da lei, porque, em sua ignorância, julgam e acreditam seja isso possível. Mas, a lei é a substância da nossa vida, porque nós mesmos em essência somos Deus, e desse modo, também, sua lei. Portanto, se chegasse a haver uma verdadeira revolta e se ela alcançasse sucesso e vencesse a batalha contra a lei, isto seria destruir nossa própria vida. A lei está arquitetada de maneira que, automaticamente, a revolta, movimentada pelo rebelde, por si própria constitui a força que o leva à sua destruição. Se, desta maneira, rebelar-se, quer dizer destruir-se a si mesmo, mais cedo ou mais tarde, há de se acabar com a revolta se não se quer ser destruído. Disso não se pode fugir. A lei é o pensamento e a vontade de Deus, e se fosse possível destruí-la com a revolta, seria possível também destruir Deus, o que é o mais inaceitável dos absurdos. Então, que faz a lei? Liberta-se da doença da revolta, liquidando-a e eliminando-a do seu sistema, e anulando os rebeldes. Este seria o verdadeiro inferno eterno, a absoluta negação da vida no nada. Mas quem, por mais ignorante ou maldoso que seja, pode querer isto? Concluindo, quem se rebela vai contra sua própria vida e trabalha só para sua própria destruição. Assim, quem pode obstinar-se a perseverar definitivamente nesse caminho? Quem desejar maiores explicações a respeito deste assunto, as encontrará no meu livro O Sistema, onde tudo foi cabalmente explicado.
Agora podemos constatar como estas nossas conclusões práticas a respeito da conduta humana ficam relacionadas com o funcionamento do todo, e justificadas também em função dos mais altos princípios do absoluto. Quem se rebela é o ser evoluído que, pela sua ignorância, mas julgando saber, caminha contra sua própria vida. Quanto mais o ser é evoluído, tanto mais está pegado à vida do seu plano inferior, mais cheia de sofrimentos, e maior é a sua rebeldia. Então, quanto mais o ser é rebelde, tanto mais está sujeito ao sofrimento, que representa a correção dos seus erros. Quanto mais o ser entra no caminho que o leva para fora da lei, tanto mais é impelido a voltar para ela. Quanto mais o ser é ignorante, cometendo por esse motivo erros, tanto mais ele tem de experimentar suas dolorosas consequências para aprender a não cometê-los mais. Eis a mecânica maravilhosa por meio da qual o erro tem de autocorrigir-se e os rebeldes têm de tornar-se obedientes à lei. Chega-se assim a esta conclusão: ninguém está tão amarrado pela obediência à lei, quanto o rebelde. O que o acorrenta a esta obediência, apesar do seu desejo de revolta, é seu próprio apego à vida, porque voltando à vida ele tem de mergulhar na lei, pois ela é a vida e fora dela não há senão morte, e isso ninguém quer. Assim, quanto mais o ser é evoluído, tanto mais tem de sofrer, experimentar, aprender com isso, evoluir. Na justiça de Deus, libertar-se de tudo isso não pode ser senão a merecida recompensa do esforço feito para subir. Assim, quanto mais o ser é indisciplinado, e por isso quer a desordem, tanto mais ele será impelido à disciplina e confinado na ordem. Assim, a revolta se torna absurda, contraproducente e por isso insuportável e inaceitável, porque quanto mais o ser se rebela, tanto mais se aperta a volta do seu pescoço o nó corrêdio do sofrimento. Quanto mais o ser se faz surdo para não ouvir a lição, tanto mais esta se torna enérgica. Na lei, que é ordem e harmonia, tudo, inclusive a sua reação, é proporcionado e equilibrado. Acontece, assim, automaticamente, quanto mais o ser é ignorante e rebelde, maiores são os seus erros, e por isso maior a reação que eles incitam. Quanto mais o ser precisa ser corrigido, tanto mais poderosa é a correção encarregada de endireitá-lo. Por outro lado, quanto mais o ser é sábio e obediente, menores são os seus erros, assim como a reação que eles excitam. De modo que quanto menos o ser precisa ser corrigido, tanto mais leve é a correção necessária para endireitá-lo. Como vemos, trata-se de uma verdadeira escola em que os alunos recebem aulas a justo nível, proporcionadas à sua necessidade de aprender. Escola maravilhosa em que cada aprendiz automaticamente, por si próprio, tem de aprender a lição que lhe seja mais adaptada. Poderia Deus ter feito coisa melhor? De tudo isso se segue outra maravilha. A correção dos erros e a retificação do caminho errado são automáticas, progressivas e absolutamente necessárias. Logo, qualquer movimento que o ser faça usando sua liberdade, seja para o bem ou para o mal, tudo o leva tanto pelo caminho da alegria quanto da dor, à sua salvação final. O ser pode livremente escolher um entre os dois caminhos, mas não pode impedir que a evolução se cumpra e seja atingido o seu ponto final, a salvação. A sabedoria de Deus colocou no sistema da lei essa maravilhosa técnica da salvação, técnica tanto mais valiosa porque é inviolável. Vimos que a liberdade do ser não é absoluta, e que para os seus erros há fronteiras que não se podem ultrapassar. Esta é outra sábia providência de Deus para impedir que, na sua ignorância e revolta, o ser excite por parte da lei uma reação demasiadamente forte, que ele não poderia suportar. Assim, os limites permitidos para a desobediência são proporcionados ao grau de evolução. Quanto mais o ser sobe e aprende, tanto mais reduzida se torna a amplitude do erro, até desaparecer. Com a evolução, o mal vai sendo progressivamente cercado, sitiado sempre mais de perto, até não lhe sobrar mais espaço, acabando assim por ser eliminado. As duas forças estão uma contra a outra,
De um lado, a evolução que impulsiona o ser para a salvação, do outro lado a revolta do mal que o impele para a destruição. A tarefa da evolução é a de corroer o mal e consumi-lo até destruí-lo. Quem consegue penetrar no pensamento que construiu e dirige esta maravilhosa técnica, com a qual alegue o ser a sua necessária salvação em Deus, não pode deixar de ficar admirado perante uma tão deslumbrante sabedoria e tão assombrosa perfeição, que sabe resolver tantos problemas, atingindo suas mais altas finalidades, com meios tão simples, lógicos, automáticos, justos, e dos quais não se pode fugir. É empolgante observar e estudar o pensamento com que a lei governa o funcionamento orgânico do universo e a nossa própria vida. E para chegar a uma orientação certa e completa, indispensável a direção correta de nossa conduta, não há outro caminho senão o de nos relacionarmos com esse pensamento que, tudo explicando, nos pode mostrar também a razão última pela qual temos de agir de um modo em vez de outro, afastando-nos dos caminhos do mal, para percorrer os do bem. 19. O fracasso da astúcia. Estamos todos encadeados à necessidade de evoluir. Os seguidores do caminho mais curto e a errada sabedoria do mundo. A inteligência do involuído e a do evoluído. Continuemos falando de nosso grande guia, a lei de Deus. As conclusões práticas aqui apresentadas, como já dissemos, estão relacionadas com as teorias que em nossos livros explicam as causas primeiras das coisas. É naquelas teorias gerais que as conclusões observadas no terreno da conduta humana encontram sua raiz, explicação e justificação, e com isso a certeza de garantir-nos sua veracidade. Mas, ao mesmo tempo, é nesta sua aplicação prática, no plano controlável da nossa realidade, que aquelas teorias, que em si são experimentalmente incontroláveis, porque tão afastadas da nossa vida cotidiana, encontram sua confirmação e, portanto, sua verdade. Verifica-se, assim, o fato de que as longínquas teorias gerais e suas consequências particulares, estas próximas de nós e, portanto, para nós mais compreensíveis, escoram-se e sustentam-se reciprocamente, mas fornecendo a prova da verdade das outras, num sistema único em que se harmonizam, colaborando a teoria com a prática, e assim uma realidade confirmando a outra. Com isso, nosso escopo está atingido: esclarecer, explicando e demonstrando. Seria absurdo pensar que nossa palavra pudesse ter o poder de transformar o mundo. Isto concerne apenas a Deus, pois só Ele possui e pode usar os adequados meios apocalípticos para tanto. Nós podemos apenas explicar como tudo isso funciona e por que vemos sucederem tantos desastres no mundo. A tarefa de corrigir o erro pertence à dor, que por isso mesmo existe, e disso esta encarregada. Para amadurecer os involuídos são necessários choques proporcionados à sua ignorância e insensibilidade. Para os surdos ouvirem é preciso mais que pregações. Há necessidade de uma voz que por si mesma se deixe claramente entender por todos. É indispensável sofrer para aprender. E se no mundo existem tantas dores, isto quer dizer que a escola está funcionando bem. E isto é bom porque garante o melhor, ou seja, que a evolução se cumpra. É bom que o mundo sofra as consequências dos seus erros, porque assim, para seu bem, ele vai aprendendo a não errar mais. Embora Deus esteja presente em nosso mundo, operando do interior da sua própria lei, parece que ele está olhando de longe, deixando o homem livre para fazer o que quiser. Parece que ele esteja dizendo: experimenta, menino, à vontade, verificando e avaliando as consequências dos teus atos, aprenderás a sabedoria do bem e do mal. Podes fazer de tudo, sofrendo as consequências da tua conduta. Poderás conquistar tua sabedoria, sem a qual não pode haver felicidade para ti. Para chegares a isso é necessário atravessar o deserto das desilusões. Anda, menino. Não podes destruir a carga da tua ignorância senão experimentando na dor as consequências do erro. Caminhando,
sofrendo e aprendendo, o fardo se tornará cada vez mais leve, a estrada menos íngreme, o passo mais rápido. É necessário andar até que todo o caminho seja percorrido. És livre. Podes parar, retroceder, rebelar-se, errar à vontade. Faz o que quiseres. Mas, acima de tudo, a lei permanece inatingível e imutável. As consequências de tua conduta são tuas e, se esta for errada, terás que sofrer todas aquelas consequências até aprenderes a movimentar-te com disciplina dentro da lei, de maneira a não gerares para ti mais sofrimentos. Podes, se quiseres, não prestar ouvidos aos sábios avisos. Junto a muitas fontes em que tu quererias matar tua sede de felicidade, há tabuletas que dizem, veneno, prevenindo-te para que não bebas. Mas, tu não acreditas e não escutas. Então, sorverás tanto veneno, até aprenderes quantas amarguras ele gera e, assim, a não bebê-lo mais. O caminho é longo e duro, mas eu velo pela tua salvação, que terá de realizar-se. A evolução é uma necessidade absoluta. A estrada está marcada e dela não se pode sair. Este é o conteúdo da lei. Somos livres, podemos escolher à vontade. Mas, o que nos acorrenta à necessidade de evoluir é o nosso desejo de felicidade. Podemos parar no caminho e recuar. Mas, o sofrimento que então encontraremos nos impelirá para a frente. Podemos errar, mas a dor que se segue, queima. Assim, aprendemos a fugir dela e, compreendendo quais são as causas que a geram, aprendemos a fugir das ditas causas para não mais gerá-las. Às vezes, consideramos a dor como maldição de Deus, como se fosse um produto da sua impossível maldade, e não percebemos que salutar e indispensável remédio ela é para nosso bem. Se não existisse a dor, se não houvesse esse nosso irresistível desejo de felicidade e essa triste insatisfação enquanto ela não seja atingida, quem nos movimentaria ao longo do caminho da evolução? Quem nos impulsionaria para a subida? Sem a insatisfação e a dor, a nossa preguiça paralisaria tudo, que ficaria estagnado na morte. Então, estaria comprometido o escopo final da existência de todos os seres. A vida deles e a presença de todo o universo não teria mais sentido. Todos quereríamos suprimir a dor, não compreendendo que assim suprimiríamos a força providencial que nos leva à salvação. Vamos assim, fatalmente, sendo impulsionados para a nossa meta final, para ela atraídos pelo nosso anseio de felicidade, repelidos pela dor logo que nos afastamos do caminho certo. Isto parece uma armadilha em que o ser se encontra preso. Ele quereria fugir dela, e não sabe que nessa prisão está a sua salvação. Em última análise, quem se revolta contra a disciplina da lei se rebela contra sua própria salvação. Não se poderia imaginar ignorância e loucura maior. Quem ainda não entendeu isso, julga ser inteligente quando imagina enganar a lei, furtando satisfações imerecidas e conseguindo escapar às sanções dela. Almejamos felicidade, mas muitas vezes não queremos fazer o esforço para ganhá-la honestamente. E acreditamos ser hábeis quando conseguimos atingir o resultado da satisfação, sem fazer aquele indispensável esforço, único que tem valor, porque nos faz progredir. Procuramos todos os meios para nos determos no caminho da salvação. Procuramos escapatórias, travessas, atalhos, para nos esforçarmos o menos possível no trabalho mais importante da vida, o da evolução. Eis onde está a sabedoria do mundo, no desejo de conquistar sucesso de qualquer maneira, por todos os meios. Então, na estrada marcada que nos leva à felicidade, verifica-se uma corrida para chegar em primeiro lugar, ao maior sucesso, com a maior satisfação possível. Assim, ao invés de movimentos coordenados se avança numa peleja de todos contra todos, o que faz do progresso uma marcha desordenada e fatigante, corroída pelos atritos, executada numa atmosfera de caos. Desse modo,
O trabalho necessário da evolução não se pode cumprir a não ser carregado de sofrimentos. Imaginemos uma estrada de rodagem onde correm muitos carros. Eles são livres para correr numa direção ou noutra, mais ou menos rapidamente, tendo liberdade de parar, etc. Mas, tudo isso conforme normas, sem o que o trânsito regular não seria possível. A desordem seria um desastre para todos, e por isso, embora às vezes contra a vontade, todos têm de colocar-se em obediência, na disciplina da ordem. O caminho da evolução, ao longo do qual se desenvolve a série das nossas vidas, é parecido com aquela estrada onde nós andamos todos juntos, como os carros. Mas aqui também, para que a marcha não se transforme numa confusão dolorosa, há normas sem as quais a caminhada regular não é possível. A desordem torna-se desastre para todos. Apesar disso, nem todos se colocam em obediência, na disciplina da lei. Ao contrário, a maior inclinação do indivíduo parece consistir em pensar só em si, descuidado dos prejuízos que pode ocasionar aos outros. Surgem assim os astutos seguidores do caminho mais curto. A sua maior tentação é a de saltar para além dos outros. Escolhem as estradas mais fáceis, que encurtam distâncias, para serem os primeiros, por qualquer meio. Infelizmente, a inteligência deles está se desenvolvendo só neste nível primitivo do individualismo caótico, ainda incapaz de compreender qualquer forma orgânica de funcionamento coletivo. Em nosso mundo, acontece então o que aconteceria numa estrada onde cada carro corresse por sua conta, sem regra alguma, procurando vencer os outros passando à frente deles. A sabedoria desses astutos que se julgam tão hábeis, que querem somente sua própria vantagem, acaba no que vemos sempre acontecer, isto é, esmagamento recíproco, revoluções, guerras, destruição. Quem vence, no fim, não é um vencedor. Restarão apenas o caos e o sofrimento que permanentemente dominam o mundo. O mundo está cheio de astutos seguidores do caminho mais curto. Eles estão presos às suas miragens de felicidade, a riqueza, a glória, o poder. Impele-os a cobiça, o orgulho, o desejo de domínio. E pensam, por que escolher o caminho longo do trabalho honesto, do verdadeiro valor, de uma finalidade de bem, que conforme a justiça nos dê direito à recompensa merecida, quando ali o atalho está pronto, convidando-nos a encurtar o caminho. É lógico que os conhecedores da ciência do proveito imediato, a curto prazo, pratiquem esse outro método, menos fatigante e mais vantajoso. Seria loucura trabalhar e produzir, quando com o roubo se pode enriquecer mais fácil e rapidamente, quando se pode satisfazer o próprio orgulho chegando à glória com o engano e a mentira, quando há tantos atalhos para saciar o próprio desejo de domínio, chegando ao poder. Assim pensam e fazem os astuciosos, enquanto olham com desprezo para os simples, que avançam ordenadamente na estrada de todos. Mas, nem por isso deixa de subsistir a lei, que, empurrando os astutos para o abismo, com a destruição deles, procura libertar a vida dos elementos parasitários, semeadores tão somente de desordem e sofrimento. Poderíamos perguntar-nos, mas, por que acontece tudo isso? Como se explica essa loucura? A loucura é um problema de pobreza de inteligência. A tarefa da evolução é de desenvolver essa inteligência, pois todo ser possui maior ou menor inteligência, conforme o grau de desenvolvimento atingido. Ela começa a aparecer como um fenômeno de superfície, quando o indivíduo apenas compreende os efeitos imediatos dos fatos que abrange com os sentidos, e tende a tornar-se depois sempre mais profunda, chegando a atingir também as causas longínquas dos fatos e os efeitos a longo prazo. A visão psicológica dos primitivos poder-se-ia chamar de microscópica. Nessa sua forma mental eles estão mergulhados até o pescoço, de modo que não conseguem admitir nem compreender a visão psicológica dos evoluídos, que se poderia chamar de telescópica.
Os primitivos estão apegados às verdades pequenas que se podem tocar com as mãos, as que eles julgam como realidade objetiva e única, enquanto negam, porque lhes escapa, qualquer outra realidade mais vasta e longínqua. Assim, eles vivem como aventureiros a procurarem, por qualquer meio, satisfazer o momento presente, sem prever e organizar nada para o futuro. Vivem como micróbios encerrados dentro de uma gota d'água, ignorando o mundo maior que existe cá fora. Vivem dos pormenores da sua vida microscópica, com a sua vista míope, percebendo só os resultados próximos, e correndo atrás deles, sem nada suspeitar da imensa vida das estrelas nos céus, sem tomar conhecimento de que, para além dos seus mínimos movimentos, existem também os imensos movimentos dos astros. O tipo biológico do primitivo ainda não evoluído possui somente essa inteligência microscópica, mas em compensação muita força no seu plano físico, capacidades guerreiras para agredir o próximo e maxilas de lobo para tudo devorar. Isso lhe é necessário para sobreviver no seu nível. Mas que sentido tem isso em relação ao caminho progressivo da evolução? A força, no nível material, representa o capital que a lei deixou ao evoluído para que lhe conquiste a inteligência, que é um meio mais poderoso nas mãos do evoluído que já conquistou. Na parte inferior da cabeça do lobo está a boca, poderosa na sua voracidade. Mas, acima dela estão o nariz para cheirar, os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, isto é, as atividades mais requintadas dos sentidos. Acima, entretanto, está o cérebro para pensar, cuja atividade é necessária para compreender as mensagens dos sentidos e dirigir os movimentos da boca e do corpo todo. Que acontece então? Para usar a parte física é necessária a inteligência, que começa, assim, a desenvolver-se pelo uso necessário à sua atividade, o que é indispensável à sobrevivência do ser no seu plano. Eis que a necessidade da sobrevivência, da luta nos planos inferiores, leva à necessidade do desenvolvimento da inteligência, que é o meio para sair daqueles planos. Assim, só pelo fato de existir, a vida automaticamente tende a deslocar-se no sentido dos níveis superiores e a evolução a realizar-se. O centro vital desloca-se das maxilas para o cérebro do lobo, até que ele, como aconteceu no cão, perde a ferocidade dos dentes, para transformá-la, convivendo com o homem, no poder muito maior da inteligência. Não é isso que vemos acontecer na evolução dos seres, na passagem do estado selvagem ao do civilizado. A ferocidade fica abandonada nos planos inferiores para os atrasados que ali ainda permanecem, e desenvolve-se sempre mais a inteligência, valorizando-os e as qualidades da mente. Só neste nosso século vemos os cientistas amparados e admirados, porquanto no passado, a sociedade os deixava morrer de fome e os desprezava, glorificando tão somente os grandes e ferozes guerreiros. Isto quer dizer que, com a evolução, tem de desaparecer mandíbulas e garras, agressividade e ferocidade, armas e destruição, para que vença a inteligência criadora e pacífica. A nossa humanidade atual está ainda na fase das mandíbulas e das garras e as está usando para com elas desenvolver a inteligência. Eis como se compreende e se justifique a presença de tanta luta em nosso mundo. Tudo na vida existe porque tem uma função a cumprir. De outro modo não existiria. Se a lei permite que neste nível domine a luta, isto acontece pelo fato de representar para os seres situados neste plano, o melhor meio para desenvolver a inteligência, indispensável à sua entrada nos planos superiores. Estamos ainda no nível animal, em que o ser é impelido pelas necessidades e cobiças materiais, muito mais do que pelas exigências intelectuais e espirituais. Domina o individualismo egoísta e separatista em função do eu, porque a evolução tem de cumprir, antes de tudo, a construção da personalidade. Num grau mais avançado cuida-se, pelo contrário, de realizar um trabalho diferente, que é o de coordenar as personalidades na unidade coletiva da humanidade.
Então, a luta entre egoísmos rivais perde todo o sentido e torna-se empecilho, que é necessário afastar. O herói, vencedor das pelejas do nível atual, torna-se um criminoso que a sociedade civilizada isola e afasta. Nela, a evolução quer atingir outros objetivos, e surgem novos problemas, os da fase orgânica, anteriormente desconhecida. A evolução conduz à união, e o indivíduo quanto mais evoluído, tanto melhor sabe viver em forma orgânica. Desponta, assim, uma disciplina que regula as relações humanas e a conduta dos homens, quais elementos do novo eu múltiplo, que é a sociedade humana. Em lugar da revolta na desordem, valorizam-se as qualidades de ordem na obediência à lei. Então, rebelar-se contra ela torna-se loucura. A vida vai doravante obedecer a princípios novos, que o ser pertencente a planos inferiores não pode compreender enquanto não os houver superado. A baixa inteligência de luta e as astúcias que conduzem à desordem se transformarão na superior inteligência da disciplina na ordem. Não há dúvida de que, para quem alcançou uma compreensão mais vasta, é sofrimento ver a inteligência, centelha de Deus, a corromper-se em astúcias e enganos. Mas, este baixo uso dela se justifica como sendo um meio para chegar a compreender a inferioridade desses métodos e assim acabar por superá-los e abandoná-los. O involuído despreza, julgando o tolo e simplório, quem não usa seu sistema e não vence com ele. Mas, a lei é tal que os inferiores têm de usá-lo, sobretudo para chegar a encontrar e aceitar, amanhã, os métodos superiores que hoje desprezam. 20. A justiça da lei. Contra o método de ataque e defesa do mundo, só o da não resistência, o do Evangelho, resolve. Nosso ofensor, instrumento da justiça da lei. No capítulo precedente constatamos que a sabedoria do mundo consiste em grande parte na arte que praticam os astuciosos, seguidores do caminho mais curto, com a intenção de escapar à lei. Vimos que a luta nasce dessa forma de encarar a vida, e a finalidade que explica e justifica essa luta é de desenvolver a inteligência nos seus níveis mais baixos. Continuemos observando outros aspectos do problema de nosso comportamento com respeito à lei, para ver quais são as consequências de nossos diferentes atos e a maneira como nos conduziremos melhor para evitar erros e sofrimentos. Verificamos que nossa vida atual está regida pela lei da luta, em que o mais forte vence e domina. Isto significa que a todo momento estamos sujeitos a receber ataques. Daí a necessidade de uma defesa. Que nos diz a lei a esse respeito? Como resolve ela o problema? Quais são nossos direitos e deveres? Qual a conduta que nos conduz a resultados melhores? Qual deve ser nossa reação ao ataque? Qual o método mais hábil e vantajoso para resolver o caso? Este é um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o do mundo. O primeiro sustenta a regra da não resistência, o segundo o uso da reação violenta. Já vimos, trata-se de leis pertencentes a dois níveis evolutivos diferentes, leis verdadeiras, cada uma no seu respectivo plano de vida, ao qual estão adaptadas. Trata-se de duas maneiras de conceber, em função de pontos de referência diferentes. Quando recebemos um golpe, sabemos de onde vem. Sua origem pode, em princípio, encontrar-se em uma destas três causas. Primeiro, o acaso. Segundo, a vontade do agressor. Terceiro, a vontade de Deus. Observemo-las. Primeiro, a teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Num sistema desta natureza não pode haver lugar para o acaso, sobretudo no que respeita à dor, coisa tão importante, pelas suas causas e pelos seus efeitos, no destino de um homem. Segundo, temos visto que a vontade do homem está fechada entre limites, como a liberdade do peixe no rio ou de um carro na estrada, de onde não podem sair. Terceiro,
Quem estabelece esses limites intransponíveis e a regra certa de todo o movimento dentro deles, é a vontade de Deus, por Ele mesmo escrita na sua lei. Transpor esses limites dá origem à dor. É possível, desse modo, estabelecer a causa do que nos acontece e também dos ataques recebidos. 1. Ela não está no acaso. 2. Dentro dos limites marcados pela lei ou vontade de Deus, a causa está na vontade do homem. Isto porque lhe é permitido escolher entre o certo, permanecendo na ordem da lei, e o errado, saindo dessa ordem com a desobediência. Tudo o que é devido à vontade do homem, poder-se-ia chamar de causa próxima. Neste ponto sua vista míope detém-se e, nada vendo mais além, acredita ter atingido o ponto final do problema. 3. Mas, além das causas encarregadas de dirigir o caso particular, deixando o homem em liberdade de maneira que aprenda, para além dessas causas secundárias e periféricas, existe uma causa maior, principal e central, uma causa de todas as outras causas menores, que as dirige e domina. Então, aquela que se julga ser a única e primeira fonte dos acontecimentos da vida, não é senão uma causa relativa, momentânea e aparente, um meio em que se realiza uma causa muito mais longínqua, verdadeira, fundamental, absoluta e definitiva. É lógico que esta outra causa tão diferente só se possa encontrar no seio do último termo, isto é, em Deus e na sua vontade, acima de todas as coisas. Acontece que essa causa maior abrange e coordena todas as causas menores movidas pelo homem, inclusive sua liberdade de oscilação entre verdade e erro, bem e mal, etc., que têm de obedecer e estão sujeitas àquela causa maior, que é a justiça de Deus. Desse modo, o homem está livre para agir certo ou erradamente, porém, além disso sua liberdade não alcança, pois atua outra causa que é a lei, isto é, a justiça de Deus com as suas fatais reações contra a desobediência. Não há dúvida, o ataque que nos golpeia é movimentado por um ser, chamado, por isso, nosso inimigo. Mas, ele é só a causa próxima e é contra esta que, em nossa miopia, começamos a lutar. Mas, como se pode corrigir o fato até atingirmos suas causas profundas, nelas praticando nossa atividade corretora? Explica-se, assim, o motivo pelo qual o mundo, operando na superfície, não recolhe senão resultados superficiais. Na verdade, apesar das armas para a defesa estarem sempre em ação, os ataques voltam a surgir continuamente de todos os lados, ficando o problema sem solução. E o que sempre continua permanecendo de pé é a luta contínua de todos contra todos. Mas, é lógico, não se pode curar uma doença só com o tratamento dos seus sintomas exteriores. Assim, o mundo fica na superfície do problema. Cada um procura destruir seus inimigos, mas não a causa que gera inimigos. Procura afastar os golpes, mas não a causa que os produz. Para que o problema seja resolvido, eliminando em definitivo os efeitos, logicamente é necessário que seja removida não somente a causa próxima deles, mas também sua causa primeira, de que tudo deriva. Porém, o mundo dos homens práticos, que ficam apegados à realidade, prefere cuidar das causas próximas, porque estas são consideradas positivas, tocam-se com as mãos, enquanto se desconhecem as causas primeiras, julgadas teóricas, fora da realidade, não percebidas pelos sentidos. Mas, o fato de o problema, que nasceu com o homem e foi sempre encarado com este critério, ainda não estar resolvido, depois de tantos milênios, e ainda subsista, nos prova que neste caso esses homens práticos estão errados. Num sistema centro-periférico qual o do nosso universo, não pode haver caminho que não leve para Deus. Só nele se pode encontrar a causa primeira de tudo. Mas, como pode Deus ser a causa dos golpes que recebemos? Não há dúvida, eles saem das mãos dos nossos inimigos. Mas,
Se existe uma lei geral de ordem, como nos parece cabalmente demonstrado, quem foi que os deixou movimentar-se contra nós e por que de uma determinada forma e não de outra? Como pode Deus deixar que uma função tão importante como a da sua justiça fique abandonada nas mãos dos nossos agressores, a eles deixando o poder de julgar e punir, que só Ele pode pertencer, porque é o único que sabe o que faz? A reação da lei tem de ser conforme a justiça, proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Num trabalho tão importante, que exige tanto conhecimento, pode Deus, que tudo dirige, ser dirigido pelos nossos ofensores e ter de obedecer à vontade e ignorância deles? Que podem eles saber do nosso merecimento? Desabaria então todo o edifício da lei, baseado na ordem e justiça. Seria o caos no seio de Deus. De tudo isso se segue que não pode surgir um ataque contra nós se não o tivermos merecido. O homem que o executa, seja quem for, é só uma causa secundária. Qualquer indivíduo, funcionando como instrumento, pode isso realizar quando, pelas qualidades que possui, se encontra nas condições apropriadas. Então, aparecerá em nossa vida um ofensor. Se isto não for possível de um modo, acontecerá de outro. Quaisquer que sejam nossos poderes humanos, ninguém poderá paralisar o funcionamento da lei no seu ponto fundamental, a justiça de Deus. Conforme esta justiça, ninguém poderá chegar até nós, se não tivermos, com nossos erros, deixado as portas abertas. Ficaremos, assim, à mercê de todos os atacantes, quaisquer que eles sejam, se tivermos merecido a reação da lei, que os fez seus instrumentos. Quando o problema está enquadrado nesses termos, parece claro que defesa que o mundo pratica, limitada só contra o ofensor, não somente é inútil, mas representa um novo erro que se junta ao velho, aumentando-o. O remédio, então, é só um: não merecer, isto é, tomar cuidado em preparar o nosso futuro, não errando em ir contra a lei e não merecendo, assim, sua reação. E se a tivermos merecido, não há que fugir, é necessário pagar. Poderemos destruir com a força todos os nossos inimigos. Outros surgirão para nos perseguir, enquanto não tivermos pago tudo. Se construirmos a casa do nosso destino sobre as areias movediças da prepotência e da injustiça, é lógico que ela caia sobre nós. Mas nada se desmoronará se colocarmos os alicerces sobre as rígidas pedras da justiça. Destarte, tudo depende de nós mesmos e nada dos outros. O inimigo que nos agride somos nós mesmos, que com erro provocamos a reação da lei que, por sua vez, movimenta os elementos apropriados para executar essa reação. Agora se pode compreender melhor o que tantas vezes dissemos: quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Pela justiça de Deus não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isto não quer dizer que a justiça de Deus, sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que impõe o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando o tivermos merecido. Por isso, nosso inimigo, contra o qual apontamos nossas armas, não tem poder algum contra nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com nossas obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos com a força esse inimigo, crescerá nossa dívida perante a justiça da lei e com isso concederemos, a um número maior de inimigos, poderes maiores contra nós. Que se ganha então usando o método do mundo. Aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida que estamos explicando, quando receber uma ofensa, não reage contra seu ofensor, porque sabe isto: ele não tem valor algum,
a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio, nem vingança. Quem isto compreendeu, ao receber o ataque, aceita como lição das mãos de Deus, que com isso não quer vingar-se, nem punir, mas endireitar-nos, para que saiamos, assim, do erro e do sofrimento. Voltamos, desse modo, à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, saímos mais ainda para fora daquela ordem, aumentando dívidas e sofrimentos. E, se alguém nos ofender sem o termos merecido, o ataque não nos alcança, não nos penetra, e quem nos quis fazer o mal, não o faz a nós, mas a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente é invulnerável a todos os assaltos. Mas, encontra-se porventura, em nosso mundo, quem seja completamente inocente. Então, quando alguém nos ataca, isso acontece conforme a justiça de Deus. Nossas contas são com Deus e não com o nosso inimigo. Se ele nos faz mal, ele terá também suas contas com Deus e terá de pagá-las, mas isso não nos pertence. Surgirão para ele outros inimigos e ataques, para que sempre se cumpra, em relação a todos, a justiça de Deus. Quem pratica o mal, só por isso, qualquer que ele seja, apesar de funcionar como instrumento de Deus para corrigir seu irmão e se ter aproveitado da fraqueza deste, que deixou as suas portas abertas, fazendo-lhe o mal, abre por sua vez suas próprias portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar, empregados por Deus como instrumentos da sua justiça. Assim, também os maus são utilizados por Deus como instrumentos da sua justiça. Assim, também os maus são utilizados por Deus para gerar o sofrimento, cuja tarefa é de purificar os bons. A conclusão é que ninguém pode receber ofensa que não tenha sido merecida. Neste caso, não nos resta senão bater nos peitos, procurando, antes de tudo, pagar nossa dívida, deixando aos nossos inimigos, quando chegar sua vez, pagar igualmente suas contas pelo mal que tiverem feito, porque a lei é igual para todos. Há uma divina providência para cada um. Mas, para ser justa, ela providencia o bem para os bons e o mal para os maus. 21. O Evangelho e o mundo. Não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça. Renunciar à vingança. Perdoar a ofensa. Esquecê-la. Com o afastamento, desligar-se em tudo do ofensor. O que temos dito até agora explica e justifica o método da não resistência pregado pelo Evangelho. Agora chegamos a compreender o seu significado, seus objetivos, a razão de sua existência. Trata-se do método de vida mais adiantado e perfeito que existe. Trata-se do sistema dos que pertencem a um plano de existência superior. Trata-se, como num trabalho de introspecção, de colocar-se perante Deus, examinando nossa consciência, para ver o que de verdade merecemos. O homem é livre para escolher entre os dois métodos, o que prefere, mas não é livre para deixar de aceitar as consequências de sua escolha. 1. O método revela o grau de evolução atingido. 2. O método do mundo, que é o da luta pela seleção do mais forte, está adaptado para desenvolver sua inteligência do tipo biológico egocêntrico, separatista, que vive no plano animal, inteligência de curto alcance, sujeita a todas as ilusões sensórias e psicológicas do ser primitivo, que ignora a verdadeira natureza da vida e a estrutura do universo. 3. O método do Evangelho, que é o da não resistência, está adaptado para desenvolver a inteligência do tipo biológico altruísta, unitário, que superou o plano animal e vive na fase da colaboração fraternal dos grandes organismos sociais, nos quais a luta foi banida por ser contraproducente. Inteligência de longo alcance, que chegou a compreender a realidade, além do jogo das ilusões, e pode por isso orientar, com conhecimento, o homem na sua conduta. 4. O método do Evangelho é o único que resolve a luta, o que não sucede com o método do mundo,
porque este só gera uma série de ações e reações sem fim. O mundo não pode deixar de aceitar as consequências do método que ele mesmo pratica, que neste caso significa guerra contínua. Esta, parecendo uma triste condenação, está implícita no sistema hoje vigorante. Não é senão uma consequência inevitável da evoluída psicologia do homem e da sua respectiva conduta, devido ao seu nível de evolução. Cristo, com seu exemplo, realizou na prática o método da não resistência, que constitui a condenação mais completa ao sistema humano de ataque e defesa. A luta entre Cristo e o mundo representa a luta entre dois planos de vida e tem uma profunda significação biológica no que respeita ao problema da evolução. O Evangelho não tem só um sentido moral e religioso, mas também biológico e social, que a ciência um dia terá de compreender. O homem que chega à prática do Evangelho entra num plano de existência superior e possui poderes superiores, domina o atual plano humano, ficando acima de todas as suas lutas. Mas, quem continua enganando e esmagando o próximo permanece amarrado ao método da luta e a todos os seus sofrimentos. Para este último, a inteligência especulativa, que procura o conhecimento das causas primeiras, é considerada luxo de sonhadores e perda de tempo, porque o que vale para eles são as capacidades guerreiras. E o problema da vida está fechado dentro do pequeno mundo da agressão recíproca e da vitória de cada um sobre os outros. O erro do mundo consiste em ignorar a presença da lei, não levando em conta um fato tão importante. Assim, quando o homem recebe um ataque, em geral apressa-se a reagir com um contra-ataque, porque julga que não o fazer, perdoando, significa ter de receber e absorver o mal. Mas, nisto só o homem míope pode acreditar, fechado no seu pequeno mundo de lutas, ignorando que vivemos dentro de um todo orgânico, dirigido e dominado pela justiça de Deus. Quem sabe isto compreende que o não reagir não quer dizer ter de absorver o mal, mas que, a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. 2. Se desejarmos justiça, estejamos certos. A reação da lei é muito mais poderosa que as reações alcançáveis pelos nossos pobres recursos humanos, isso porque também não há distância de tempo ou espaço que possa paralisá-la. 3. Com nossa reação humana não afastamos nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente, porque, não eliminando sua causa, ele voltará para nós. Com nossa reação, nós geramos outro mal igual, aumentando em lugar de apagar quarto, atraindo para nós em vez de afastá-lo. Assim, quem entendeu o Evangelho, quando fala de não resistência, não pode julgar o método do nosso mundo senão como errado, apto somente para gerar sofrimentos. O Evangelho não está perseguindo sonhos fora da realidade. Pelo contrário, tem uma lógica bem raciocinada e positiva. Trata-se tão só de uma realidade diferente, que o homem, por não a compreender, julga errada, como coisa irrealizável. Se o Evangelho não nos impele contra o ofensor, antes nos leva para o perdão, isto encontra sua plena justificação no fato de que a verdadeira causa que devemos combater não é o ofensor, mas nós mesmos, que, perante a lei, merecemos a ofensa. Se o objetivo tem de ser o de destruir o mal e não o de deslocá-lo de um lugar para outro como faz o mundo, então é lógico e sábio o método do Evangelho, que não nos estimula contra a causa próxima e aparente que é o nosso inimigo, mas, convidando-nos a perdoar-lhe, a entregar tudo à justiça de Deus sem resistência, nos dirige, pelo contrário, para a verdadeira causa, que são nossos erros e defeitos. Só desse modo se pode acertar o alvo. Que o mundo ainda não conseguiu prova o fato de sempre destruir inimigos e ainda estar cheio deles. Então, que teremos de fazer se, na verdade, quisermos encaminhar-nos para um nível de vida superior? O homem comum entrega-se só à defesa que lhe podem garantir suas forças, porque não sente a presença de Deus e não acredita no domínio absoluto da sua lei de justiça. Ele acha, por isso, que,
Se não realizar a justiça, ele próprio, com seus recursos, ela não será feita. Está convencido de que, se praticar o método evangélico de não resistência, ele acabará sendo vítima de todos. O erro está no fato de acreditar que o direito de realizar a justiça seja função do ser humano e que, sem sua iniciativa, esta justiça não se cumpre. O homem pode intervir, realmente, não por si próprio, mas só para obedecer à lei, quando esta quiser utilizá-lo como instrumento da sua justiça. Mas, que esta dependa só do homem é absurdo, porque a lei é feita de ordem e equilíbrio, e a sua função fundamental é a justiça. Então, praticar o método da não resistência não quer dizer que justiça não seja feita em favor de quem a merece, apesar de o homem não se defender, nem por isso o transgressor deixará de ter de pagar o que deve pela sua transgressão, porque, caso contrário, não haveria justiça. Tudo o que se faz contra a ordem da lei tem de ser pago, porque só assim pode tudo ser reconduzido à sua ordem. Quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação, mas Deus, que é o juiz, necessariamente vai julgá-lo e impor sua justiça, exigindo pagamento da dívida e reconduzindo o transgressor à ordem da lei. Não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Melhor para nós será a não reação, ficando inocentes perante Deus. Assim, não teremos dívidas a pagar, porque não transgredimos a lei. Desse modo, enquanto nosso ofensor fica esmagado pela reação da lei, nós ficaremos livres e tranquilos, porque, não sendo devedores, por termos perdoado, antes sendo credores, a justiça de Deus, ao invés de nos perseguir, nos defenderá. Eis o método do Evangelho, que nos leva à posição mais vantajosa, em contraposição ao método do mundo. É erro acreditar que a moral do Evangelho, com suas virtudes, esteja contra a vida. Ela está a favor da vida, mas de uma vida maior, que o mundo ainda não compreende. Então, qual deve ser nosso método de defesa quando recebermos uma ofensa? Qual é, neste caso, a melhor forma de reagir? Como se resolve o problema da vingança? Com o princípio da não resistência assistimos à entrada de outras forças no sistema de nossa estratégia de guerra, que nos leva para uma conduta diferente da comum. Quando alguém faz uma coisa injusta contra nós, a grande maioria julga que temos de reagir, e que não é sabedoria, mas loucura, deixar essa reação nas mãos da lei, que sabe cumpri-la muito melhor. Não será, porventura, nosso desejo de que haja justiça. Então, se este é verdadeiramente nosso desejo, e não o de praticar outra injustiça maior, ninguém poderá realizá-lo melhor do que a lei, cuja tarefa fundamental é exatamente a da justiça. Observemos, então, qual é a técnica com a qual se desenvolve esse processo de defesa. Examinemos quais são as condições necessárias para que a lei funcione e realize em nosso favor essa defesa. Antes de tudo é necessário que renunciemos à vingança. Isto é lógico para quem compreendeu que é muito mais fácil chegar à justiça por intermédio da lei, que possui poderes maiores do que os nossos. O mundo julga essa renúncia, que nos faz recuar perante o ataque, como fraqueza e covardia. Isso pode ser verdade na lógica das leis que dirigem o plano de vida animal e do homem que a ele pertence. Mas, para quem subiu a um plano mais alto, essa renúncia significa afastar o empecilho ou lançar por terra a parede representada pela nossa intervenção, que paralisaria o funcionamento da lei com relação a nós. Assim, a primeira coisa a fazer é renunciar à vingança. Só quando tivermos atingido a completa libertação deste liame com nosso ofensor, poderá entrar em ação a lei substituindo sua ação à nossa. Mas, enquanto quisermos fazer justiça, a lei respeitará nossa livre escolha, e não intervirá, para não sobrepor um juiz e executor de justiça ao outro. Mas acontece também outro fato: quando tivermos renunciado,
na realidade a vingança, e só neste caso, ela se realizará automaticamente, sem nossa intervenção, por intermédio da lei que, indiretamente, para que a justiça seja feita, tem de cumprir também essa vingança que nela está implícita. Disto se segue que poderíamos afirmar: só se pode chegar à mais completa vingança quando tivermos destruído em nós todo o desejo dela.